Compartilhar. Estão vendo a tela? Então, Sim, Zé. ok. Então, ontem nós terminamos aqui, né? Concluímos aqui com o nosso, o nosso Hércules reconectando ou integrando luz e sombra, né? Fazendo com que as éguas conseguissem se tornarem mansas, recuperando sua verdadeira natureza, sua verdadeira essência, né? Então, a gente tem essas duas faces. Nós somos como uma moeda que tem essas duas faces. A gente escolhe qual delas a gente quer usar, qual dessas dois lados a gente quer estar manifestando no mundo. Hoje nós vamos trabalhar com os estábulos do rei Augeas. Então, os estábulos do rei Augeas é, eram estábulos extremamente sujos. Então, o rei Augeas era o rei de Élida, né, da cidade de Élida, que ele tinha um enorme rebanho, uma quantidade imensa de terras. E Élida era uma cidade muito próspera, né? Os estercos do gado, né, pela quantidade, os estercos do gado dele fertilizava muito aquelas terras, então havia, né, uma prosperidade muito grande. Só que ele era extremamente negligente, era um rei meio porcalhão, e ele tinha preguiça, na verdade, de mandar os empregados dele limparem os estábulos, preferia usar os empregados para fazerem outras tarefas que davam mais dinheiro, que ampliava a riqueza dele, e deixava os estábulos lá. Então, havia mais de 7 anos, né? 7 anos que os estábulos dele não eram limpos, e pela quantidade de animais que tinha, era uma fedentina terrível. A região toda vivia reclamando do mau cheiro que exalava daquele lugar. Então, o lugar começou a perder a sua prosperidade. O gado já nem conseguia mais sair dos estábulos, os campos não conseguiam mais ser fertilizados, porque os empregados não conseguiam mais pegar aquela imundície toda, não conseguiam entrar nos estábulos para pegar os estercos para colocar nos campos. E o ambiente ficou extremamente sombrio, sem vida. E sabendo disso, Euristeu, né, o famoso rei primo de Hércules, disse: agora eu vou colocar Hércules para perder a santidade dele, para sair, perder de vez o processo dele de purificação. E aí chamou ele e disse: ó, você já sabe, todo mundo sabe desses estábulos do rei Augeas, que é uma porcaria, uma imundície total, o mau cheiro é tremendo. E eu quero que você limpe isso. Você é tão bom, já conseguiu domar até as éguas de Diomedes, então você vai limpar esses estábulos todos para a gente se livrar desse problema, porque daqui a pouco está todo mundo morrendo, todo mundo doente.
Só que eu quero que você faça isso em um dia. Vocês têm que limpar esses estábulos todos em um dia. Eram vários estábulos, e a fedentina e a sujeira era de 7 anos. Hércules ficou muito chateado. Nunca se sentiu tão humilhado daquela forma. Mas vou limpar estábulos de um rei déspota, um ignorante. Mas ele resolveu aceitar a tarefa, não tinha escolha, né? Ele não tinha muita escolha. E ele se dirigiu lá à cidade de Élida. Quando ele vai se aproximando da região, já sentia o horror, o odor terrível, né, que invadia tudo. Ainda bem que ele estava com a pele do leão, que ele conseguia botar nas narinas, tapar as narinas um pouco para aliviar, senão ele não estava acostumado, podia até passar mal. Aí ele vai, mesmo assim, chega, vai subindo as colinas da região e observando o ambiente para ver se diminuía um pouco a sensação. E ele percebe lá de cima da colina, ele percebe que existem dois rios que banham aquela região, o Alfeu e o Peneu. Ele começa a avaliar a situação e ele lembra que quando ele era jovem ainda, um adolescente, ele conseguiu ajudar o pai dele a vencer uma guerra desviando a água de um rio, né? Parece que era o Pirino, um negócio desse, o rio. E ele conseguiu matar o exército todo, um exército imenso, que era muito maior do que o exército do pai dele, morreu afogado porque ele desviou a água desse rio. E aí ele teve uma ideia de fazer a mesma coisa. Mas ele precisava falar com o rei Augeas. Foi lá e se apresentou ao rei Augeas. O rei disse: Euristeu me falou que ia mandar você aqui, o grande Hércules, para limpar os meus estábulos. Ele não sabe do que ele está falando, porque a situação lá é muito difícil, é extremamente complicado para limpar aqueles estábulos. Mas, se você conseguir, você quer fazer isso, me diga quantos homens você vai precisar, de quantos homens você precisar e quantos anos você vai levar para fazer isso. E Hércules disse para ele: Não, eu não preciso de ninguém, eu vou fazer isso sozinho, é meu trabalho, e eu pretendo fazer isso num dia. Preciso fazer isso num dia. E o rei achou muito engraçado, achou que era a maior loucura. Ele disse: Rapaz, você não sabe o que está dizendo. Mas se você conseguir, se no final do dia você chegar aqui e meus estábulos estiverem limpos, eu vou te dar 1/10 das minhas terras e do meu gado. E Hércules disse: Tá bom, você quem sabe. Olhe, eu vou afirmar isso, vou firmar esse compromisso com você, aqui na presença do meu filho, o filho do rei Filon, estava lá, e ele era o único filho desse rei, e ele disse: Olha, está aqui na presença do meu filho, eu lhe garanto, se você conseguir limpar meus estábulos em um dia, eu te dou 1/10 de tudo que eu possuo. E o menino disse: Pai, isso não é muito aconselhável. Eu conheço a fama de Hércules, eu sei que ele sempre cumpre o que ele diz. E o rei não acreditou, disse que nada, mas se ele cumprir, está tudo bem. Então Hércules foi, chegou lá, subiu na colina, planejou, fez o planejamento dele, e aí conseguiu, viu onde ele podia estar tapando a passagem do rio para que ele se desviasse, do outro também, né? Viu lá onde tinha a possibilidade de trazer os rios para se juntarem, para que os dois se juntassem e fossem direto para os estábulos. E ele conseguiu esse feito. As águas dos dois rios, de uma vez só, vieram com toda a força descendo a montanha, porque ele tinha represado isso lá em cima, desceram, e aí, de uma vez só, entraram, os trabalhadores já tinham tirado o gado todo, né? O rei Algias tinha pedido para tirarem o gado todo de dentro dos estábulos,
tiraram o gado todo e a água veio e levou tudo, lavou tudo, limpou tudo, o dia inteiro essas águas passando por dentro desses estábulos e carregando toda essa sujeira, limpando tudo, espalhando tudo na plantação, que inclusive acabou ficando, recebendo essa fertilização. Quando chegou no final do dia, Hércules viu que já estava tudo limpo, então foi lá e de novo colocou os seus rios para correrem no seu leito normal. E aí Hércules volta e chega pro rei e diz: Olha, estou aqui para receber minha recompensa. E o rei diz para ele: Não, recompensa? Eu nunca nem vi você na minha vida. Você quase matou meu gado todo afogado, quase destruiu todas as minhas plantações, e agora quer recompensa? Eu não fiz nenhum trato com você, nem lhe conheço. E aí Hércules ficou muito chateado. Disse: Olha, chame seu filho. Seu filho é testemunha. E aí o rei chamou o filho, né? Você já viu esse homem alguma vez na vida? Porque ele está dizendo que eu devo a ele alguma coisa e eu nunca prometi nada para ele. E aí o menino, que era um jovem de bom coração, disse: Meu pai, você deve estar com a mente falhando, porque você disse aqui na minha frente que daria um décimo de tudo que você tem para Hércules se ele conseguisse limpar os estábulos, como ele prometeu, até o final do dia. Aí o rei ficou bravo, revoltado com o filho, pegou uma adaga e ia matar o próprio filho. Então Hércules interviu e acabou matando o rei, para que o rei não matasse o próprio filho. Vendo que o menino ficou desolado, sem pai, ele disse: Olha, você agora vai ser o novo rei, e você vai ser um rei mais justo do que o seu pai, que vai cuidar mais da terra, que vai cuidar mais do seu povo, como seu pai não conseguiu fazer. Então, restituiu, doou o reino para esse jovem, que era um jovem justo, e salvou o povo daquele rei tirano. O jovem insistiu em dar a Hércules o décimo, a parte das coisas que o pai possuía. Hércules não quis as terras, mas ele insistiu em dar alguns bois. Hércules levou os bois como prova do trabalho que ele tinha feito para Euristeu e doou ao primo esses bois, porque Hércules não tinha nenhum interesse em coisas materiais. Ele apenas queria purificar sua alma, queria limpar-se, né, do mal que ele tinha, redimir-se do mal que ele tinha feito. E ele tem um sentimento, né, quando ele encontra Euristeu, que Euristeu fica encantado como é que ele conseguiu fazer uma coisa dessa. Aí ele diz para o primo: enquanto alguns emporcalham a terra, outros que o sucedem tem que se esforçar muito para limpar. Então, essa é a história do oitavo trabalho de Hércules. O que é que vocês acharam? Abram seus microfones. Vamos? Eu Quem sujou que achei. limpe. Hein? Quem sujou que limpe. Esse Jaqueline é assim? É? Diga, Gi. Ô, Jó. Não, eu achei. Ah, meu Deus. Pronto, pronto. Tá ouvindo, Zé? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, é porque eu gosto de ver as figurinhas grandes, aí eu boto no Aham. computador e não para cá. Não, eu achei incrível a história, né? É tipo assim, eu fiquei, na hora eu lembrei de uma frase popular que diz assim,
Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, sem não quebrar os ovos. Era Aham. preciso. Quando eu vi a figurinha e que eu vi essas águas, aí eu digo, eita, lá vem coisa. É natural que muita coisa foi arrastado, teve que mexer, né? Porque não é Isso, uma. Terminou não sendo só a limpeza do estábulo, com a limpeza do estábulo, que ficou forte para mim, foi que com a limpeza do estábulo veio toda a fertilização da terra. isso. Não é? Ficou mais forte para mim, nas suas palavras aí. Uhum, é. Os trabalhos de Hércules têm essa particularidade, né? Não é só o trabalho, sempre tem uma repercussão maior, né? Sempre vem uma abundância, né? Porque aí É. fertilizou a terra e ainda o povo teve um rejusto, né? Uhum, exato. Esse Então negócio de ser vamos. rei é um problema, né? Como? Esse negócio de ser rei é um problema, né? É um problema. Diomedes é no Prado, acabou com a gente. Aí vem esse, não quer nem pagar a Hércules do trabalho. É, porque não consegue, perderam a ideia da régia, né? Perderam o sentido do que é ser rei de verdade. São reis que têm que ser depostos, né? Precisam ser depostos. Então, aquele rei que não consegue ser justo, régio, que não consegue ser correto, ele precisa ser deposto. Então, a história é essa. A ideia da dificuldade que nós temos de desapegar das nossas coisas, né? Como nós temos dificuldade de nos desapegarmos das nossas coisas, das coisas que não precisamos mais, de estercos, né? Os estábulos, eles representam esse lugar, né? Esse mundo material, essa materialidade da vida, né? Então, a gente se alimenta desse mundo material. A gente acaba tendo que se alimentar. Eu preciso comer, eu preciso ter um lugar para morar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar das minhas coisas, da minha casa, eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, é um alimento material que a gente tem. Mas ele não pode ser um acúmulo, porque aí vira essa sujeira, né? Porque eu preciso entender que as coisas têm um valor por um tempo, depois elas precisam ser transformadas. A limpeza é mudança, mudança. Eu preciso estar o tempo todo mudando, limpando, transformando, trazendo o novo, tirando o velho, colocando o novo. Essa é a dinâmica da vida. Então, o que me servia há algum tempo atrás, hoje não me serve mais. Eu preciso dar espaço para o novo entrar. Eu preciso estar sempre dando espaço, deixando espaço para o novo entrar. Mas não é o que a gente faz, a gente se apega às nossas coisas, às coisas do passado, e a gente acumula isso. Coisas que não têm mais valor na nossa vida, que não servem mais, mas a gente ainda quer dar um valor a coisas que não nos serve, não, já passaram, que já tiveram o seu momento, né? E 7 anos, ele representa geralmente o fim do ciclo, porque o sete, né, nas culturas orientais, elas representam justamente essa junção entre o divino e o humano. Então, é onde o humano ele precisa encontrar o divino. É o momento do humano encontrar o divino. Quando a gente fala de 7, lembra que foram 7 dias para criar o mundo, né? Para Deus criar o mundo. São 7 cores do arco-íris, são 7 notas musicais. Então são geralmente o 7 representa essa junção entre o humano e o divino, onde o divino ou o humano toca o divino. E é o momento da grande transformação. Se a gente não faz essas transformações nesses períodos, aí não tem mais jeito, né? A, as consequências podem ser desastrosas. Quando Hércules vai pensar em desviar os rios,
significa, Hércules já está numa evolução, lembre que ele sobe a colina para ver o que fazer, então significa eu dou um salto, eu dou um passo acima, eu me elevo desse mundo. Quando eu subo a colina, eu vou me elevar desse mundo. Eu não posso limpar o estábulo com vassoura, com pá, com nem com trator, por quê? Porque é nesse mundo, eu vou estar só espalhando sujeira nesse mundo. Eu preciso me elevar, eu preciso sair desse mundo para que eu possa ver como eu posso, de fato, provocar uma limpeza que também se transforme, represente uma transformação, uma grande mudança. E aí ele vê os rios, né, que é um elemento, né, a água horizontal, então, é um elemento de materialidade, do mundo material, mas que pode ser utilizado para algo divino. Então, como eu posso usar a matéria, como eu posso usar os elementos do mundo para purificar o próprio mundo, né? Então, como é que eu posso usar as forças, as minhas forças, aquelas forças que a gente viu ontem, minhas forças físicas, né? Meus recursos materiais, meu corpo, meu pensamento, minha mão, para minha própria purificação. Então, ele vai mudar o foco, isso representa mudar o foco da sua vida, mudar a direção dos rios, mudar o foco da minha vida. Então, eu posso fazer a mesma coisa, lembra da dualidade? É a mesma mão, mas eu posso usar para matar ou eu posso usar para criar. Então, eu mudo o foco, ao invés de agora de estar servindo ao mundo, eu sirvo a Deus. Ao invés de estar fazendo, trabalhando para ganhar dinheiro e para ter coisas, eu trabalho para que eu possa contribuir para um mundo melhor. Eu trabalho para que o meu trabalho possa ajudar as pessoas a crescerem, a se tornarem mais próximas de Deus, mais próximas, né, do topo dessa montanha, mais próxima do reino. Eu trabalho para que, através do meu trabalho físico mesmo, do meu trabalho material, do meu próprio ganha-pão, eu ajude as pessoas a se tornarem mais humanas, né? Aprendam a compartilhar, aprendam a dividir, aprendam a conviver. Então, são focos diferentes. Em qualquer área da nossa vida, nós podemos mudar o nosso foco, né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Quando eu mato o rei, eu destruo a raiz do problema. Eu reconheço o mal, a mesma história de ontem. Eu reconheço o mal e eu destruo isso. Então, o problema não era os estábulos sujos. O problema era o rei que deixou a sujeira se acumular, né? Então, os estábulos não se sujaram sozinhos, eles se sujaram porque é natural, o estábulo é o lugar onde os animais ficam e os animais fazem sujeira. Mas o problema é não limpar essa sujeira, né? O problema não é a sujeira, é quem fez a sujeira. E aí eu tenho que destruir isso. E eu vou substituir o rei, eu vou colocar o filho justo no lugar desse rei. E aí eu retomo esse controle do ego, né? Então isso representa, retomo o controle sobre a minha própria vida. Eu não sou mais levada, guiada por os meus instintos materiais, por os meus instintos egocêntricos. Eu agora decido como é que eu quero controlar a minha vida, como eu quero conduzir a minha vida, né? Eu decido isso. Eu faço uma escolha diferente. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é que vocês acharam? Como é que vocês. O que é que chamou a atenção de vocês? Eu me achei toda dentro, mulher, dessa dificuldade do desapego. E o que me chamou a atenção foi Hércules se retirar, subir na colina, senão ele não ia ver os rios. Então, a necessidade dessa, que eu estou me lembrando da minha agitação, né? Então, essa necessidade de se retirar e subiu na colina, senão ele não ia ver os rios.
Uhum. Olhar a vida de um ângulo mais alto, Alto do alto. né? Olhar as coisas do alto, se apegar, se agarrar às coisas do alto, basear a sua vida a partir da vontade de Deus. Mas a gente só consegue fazer isso, mano, Zé, Como? pensando no aqui e agora, né? Que a gente se prende ao passado, quer resolver as coisas do futuro que nem aconteceram ainda. Isso. Só É no aqui e agora. agora. É. Olhando agora, meu Deus, como dizia São Francisco, meu Deus, o que queres que eu faça? Esse é levar. Eu não vou dizer, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço? Por que que eu faço? Meu Deus, onde é que eu acho isso? Né? Cadê a vassoura? Porque eu vou achar a vassoura, né? O passado é a vassoura, é a pá de lixo, é não sei o quê. Eu preciso me conectar agora com a minha essência e eu preciso perguntar, Senhor, o que que eu faço com isso? Mas a gente se prende, Zé, no. Por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Exatamente, porque aí é a negação. Aí é a negação. Eu não preciso negar. O que é, é. Pronto. O que é. E eu preciso simplesmente aceitar o que é. É o que a gente viu ontem, aceitar o que é e descobrir como eu lido com isso. Né? Como é que eu lido com isso? Porque quando eu nego o que eu tenho, significa que eu estou querendo competir com quem criou. Entendeu? Eu não entendo por que foi criado. Não entendo porque não posso entender. Então eu preciso saber como lidar com isso. Né? Como é que eu lido com isso? O que é que eu faço? Como é que eu vou limpar essa sujeira agora? Eu tenho que ver que está sujo. Não me interessa quem sujou. Está sujo. É o que é, aquilo diz, é meu trabalho. Eu vou lá limpar. Então eu preciso saber, está sujo? Eu vi agora que está sujo, eu tenho que limpar. Como é que eu limpo? E aí eu limpo. Depois que eu limpo, aí eu vou ver. Quando está tudo limpo, a gente vê com mais clareza. Né? Vai ver com mais clareza. Quando as coisas estão limpas, a gente vê com mais clareza. Então, quando está tudo claro, Hércules consegue perceber a tirania do rei, consegue perceber que o problema é ele e ele mesmo se autocondena. O próprio rei se autocondena. Então é isso, quando eu descubro, eu limpo aquilo, eu arranco e jogo fora, eu vou descobrir a raiz desse problema. Eu vou descobrir. Né? Eu preciso identificar. Eu tive uma atitude grosseira. Eu não quero ter essa atitude grosseira. Essa atitude é uma coisa ruim. E aí eu me livro dessa atitude. Eu não quero. Amanhã eu não vou agir dessa forma. Ou então eu faço como já falou ontem. Vou lá pedir desculpas. Eu vou lá e digo, oh, desculpa, eu fui grosseira, não era para ter sido desse jeito. Mas aí eu tenho que voltar para o rei. Eu tenho que olhar, mas de onde saiu essa atitude grosseira? Né? De onde foi que saiu essa atitude grosseira? Por que que saiu isso? Porque senão amanhã ela pode voltar. Mesmo que eu não queira, ela pode voltar. Então eu vou olhar a raiz desse problema. E quando eu encontro a raiz, eu destruo a raiz. Eu destruo essa raiz. Eu destruo isso e eu boto outro no lugar. É importante a substituição para não ficar o vazio, né? Então eu tenho um vício, eu tenho que colocar, eu vou eliminar esse vício e eu vou colocar uma virtude no lugar do vício. Né? Então, eu julguei mal uma pessoa. Vou lá e peço desculpa porque eu não devia ter julgado. Mas de onde vem meu julgamento? Da minha ignorância, da falta de conhecimento. Eu elimino a ignorância, eu elimino a falta de conhecimento. De que forma? Buscando aprender. Porque a gente elimina a ignorância aprendendo. E aí eu vou buscar saber como é isso, ao invés de ficar perdendo tempo na internet, falando da vida dos outros, vendo fofoca, eu vou estudar. Tem muita coisa boa para se ver na internet e que não é a vida dos outros. Eu vou estudar, eu vou ler livros, eu vou pesquisar coisas na minha vida, eu vou saber o que é isso, de onde vêm essas coisas, eu vou procurar aprender. Não vou ficar perdendo meu tempo. Entendeu? Eu mudo o foco da minha vida. Eu assumo o controle
do meu ego fazendo aquilo que eu sei que é certo fazer. E não indo na onda, botando chupeta na boca, porque todo mundo diz agora que é para chupar, botar uma chupeta, eu vou botar também, porque eu vou na onda, entendeu? Qual o sentido disso? Para que isso? Né? E eu vou dizer uma coisa, quando a gente tem um foco diferente, aí nem sabe dessas coisas. Eu nunca nem ouvi falar disso. Por quê? Porque não estou nesse foco, não estou interessada nisso. O mundo não me atrai, o mundo não me atrai, não é um lugar que me atrai. Então é importante a gente ir percebendo aonde nós estamos e começando a fazer uma escolha consciente. São escolhas conscientes que a gente vai fazendo na nossa vida. Quem mais? Não, Zé, é isso mesmo. O que me chamou a atenção foi muito, muito assim, como se Cirlei, né? Essa subida, esse olhar de fora, né? E do alto, né? Ter essa condição de subir, de olhar de lá e de buscar resolver junto com o divino, né? Sair da condição da terra, das coisas do mundo, mesmo porque, numa linguagem um pouquinho chula, talvez, mas é muita merda para uma pá e uma vassoura, né? Então, é necessário buscar essa força que vem do alto, ter Uhum, convicção que as coisas não se resolvem apenas por um querer limitado. Senão a gente vai estar só copiando, reproduzindo, fazendo igual ou repetindo todos os nossos erros. Aí o uhum, grande desafio é esse, é pensar antes de agir, é buscar realmente que essa escuta aconteça, né? Porque a resposta vem, né? O que sim. me veio aí a resposta. Uhum, muito bem. Que mais? Vamos lá. Vamos compartilhar um pouquinho, que é para ficar mais forte, porque quando a gente fala o que pensa, o que a gente sente da história, ela fica mais forte dentro de nós. A gente se apropria dessas verdades. Maria, o que mais, assim, tudo isso que está sendo dito aí é importante e chama a atenção também da gente. Aí eu quero contribuir falando, assim, da escolha lá do início de Hércules, quando ele fez a escolha de se limpar do que tinha ocorrido. Uhum, E aí ele se propôs a fazer tudo o que fosse possível para isso. Em nenhum momento ele se esquivou. Enfrentou tudo que podia enfrentar e o que não podia, mas ele conseguiu. E nesse que você trouxe agora, foi o que pareceu assim ter sido mais rápido e mais assim, mais simples e e foi assim o fundamental, porque fez a limpeza de tudo, transformou tudo. uhum, E ainda teve a substituição, né? Teve uma morte e ainda teve a substituição de uma pessoa, colocou uma pessoa mais humana no lugar daquele que estava fazendo tudo isso, que foi o próprio filho. O filho era mais humano do que o pai, uhum, porque não se negou diante da verdade, né? Ele poderia ter feito, ficado do lado do pai, mas, no entanto, não, ele ficou do lado da verdade. E uhum. isso fez muita diferença em todo o processo. Transformou tudo a partir dessa, como é que diz? Dessa opinião, não é a opinião, a partir da escolha também desse filho, né? De falar a verdade. A verdade transforma tudo. Não tem Dessa jeito. atitude. Isso. Então, assim, o que você está trazendo é muito importante, porque, assim, essa decisão inicial, você vê, são 12. Eu já falei a vocês, 12 trabalhos, que os 12 significam ou representam uma jornada de vida, uma jornada de transformação da própria vida. Então, essa decisão, ela precisa começar num determinado momento e ela precisa ter continuidade. Ela precisa ter essa continuidade. Imagine que é importante retomar o que a Ivonete está trazendo, justamente por isso, porque
nesse, nesse, nesse trabalho, foi o único que Hércules teria uma recompensa, que foi lhe oferecido uma recompensa. E aí o nosso ego dizer, poxa, já fiz 7 trabalhos, né? Difíceis, quase morri, quase perdi a vida, já tentaram me matar algumas vezes, então eu mereço, né, essa recompensa. O menino que era justo, ele queria cumprir a palavra do pai. Não, você vai, você tem direito a um décimo, né, do que meu pai possuía, e você pode levar. Mas ele foi fiel a ele mesmo. Não é por isso que eu estou fazendo. Entendeu a questão da escolha? Eu não estou fazendo isso para ter ganhos pessoais. Eu não estou fazendo isso para me enriquecer. Não estou fazendo isso pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Eu estou fazendo isso para me purificar. O propósito da minha vida é esse. Então, assim, é importante a gente se manter nessa coerência. Eu tenho que escolher servir a Deus e ele estava fazendo isso porque o Deus pediu a ele, essa é a sua forma de se purificar. Faça isso e você se purifica. Então, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que obedecer ao o que o oráculo disse, né? Essa escolha, eu fiz essa escolha de servir a Deus, eu não vou mudar isso de jeito nenhum. Não tem nada que me desvie disso. Mas eu preciso ter essa consciência. Eu preciso estar consciente da escolha que eu fiz, né? Porque senão eu me deixo desviar, eu mereço. Imagine, depois de tantos anos, agora eu mereço isso. Entendeu? Então eu preciso entender, não é essa a minha escolha. Não é a isso que eu sirvo. Eu não estou aqui para isso, né? Então isso é muito importante, manter-se consciente e coerente, né, da escolha que você fez e com a escolha que você fez. Maria, E diante disso, me pintou uma pergunta aqui. Eu não li, assim, eu já li algumas coisas sobre o- os 12 trabalhos de Hércules, inclusive na fala de Monteiro Lobato, né? Que ele foi um dos que falou, em outra versão, é lógico. Mas agora me pintou uma dúvida. Quanto tempo Hércules levou para cumprir esses 12 trabalhos? Você tem notícia disso? é muito tempo. Não esqueça que é um mito, né? Isso, eu Isso sei é que um é um mito. mito. Mas Então, mesmo sendo um mito, não é me. não se registra essa coisa com números. Então, são Ah, anos e anos e anos. Para você ter uma já. ideia, Hércules era para conseguir pegar a corça, ele levou mais de 3 anos correndo. Para conseguir pegar o javali, também uma cerca de mais de um ano. Imagine que ele começou no verão e passou dois invernos. Então, é muito tempo. Né? Não É uma vida. existe mas a questão é de uma jornada da vida. O que interessa é que o 12 É isso. representa essa jornada da vida, uma vida Uhum. inteira. Né? Na verdade, os 12 trabalhos de Hércules, eles não terminam no 12. Hércules se purifica, né? E ele se transforma realmente em alguém apto a ser um semideus, porque ele se purificou do mal que ele cometeu e a vida dele se transformou completamente, né? A vida dele se transforma completamente até que ele morra e vá pro Olimpo, né? A morte dele, depois a gente vai falar um pouquinho no final sobre isso, mas assim, a morte dele tem muito a ver com os 12 trabalhos que ele fez, e foi justamente isso que transformou ele num, num semideus, né? Alguém que é capaz de morar com os deuses e ainda casar com uma deusa, porque ele casou-se com uma deusa. Ok, mais alguma coisa, Obrigada, viu? Eric? Tem alguma coisa? Pode deixar para depois. Hein? Por enquanto, não. Tá tudo certo? Entendeu direitinho?
Shirley queria falar alguma coisa? Já estava pensando aqui, às vezes o banheiro tá sujo, né? Aí depois que a gente lava, a gente sente aquele alívio. É, O cheiro da limpeza, em mim, me causa alívio. é, Quando o banheiro tá sujo, eu fico. é verdade. Hércules também sentiu por isso que ele diz, né? Enquanto uns sujam o mundo, aqueles que o seguem precisam se esforçar para limpar, precisam se esforçar para limpar. Então, isso é muito significativo porque mostra o nosso compromisso com o todo, né? A gente às vezes tem essa ideia de dizer, ah, quem sujou, que limpe. Na verdade, eu tenho um compromisso com a limpeza. Quem sujou está comprometido com a sujeira. Eu tenho um compromisso com a limpeza. Se eu chegar num lugar e tiver sujo, eu vou limpar. Não importa quem sujou, eu vou limpar, porque eu tenho um compromisso com a limpeza. Eu tenho o hábito de fazer isso, por exemplo, eu pessoalmente tenho o hábito de fazer isso em banheiros públicos. Eu odeio banheiro público, gente. Tem a sujeira, uma imundície terrível. Mas tem determinados momentos na vida que você tem que entrar no banheiro público. Tem que entrar. Às vezes você está numa estrada, está apertado, não tem o que fazer. Você vai ter que entrar num daqueles banheiros de meia de estrada que são terríveis. E eu consigo chegar, eu levo um monte de papel, papel toalha, papel, lencinho de papel. Eu limpo tudo, eu limpo o chão, eu limpo o vaso, eu limpo tudo, deixo tudo limpo lá. Uso e ainda deixo limpo. Porque meu compromisso é com a limpeza, não é com a sujeira. Né? Não é porque os outros sujaram que eu vou sujar também e deixar sujo, não. Eu preciso estar coerente comigo mesmo. E é bom você poder sentir o cheiro da limpeza. Ô Zé, Diga. eu pensei que, desculpe o termo, mas eu pensei que isso era loucura só minha. Eu também É, não, é Loucura de quê, preciso ter João? esse compromisso, né? Então tá, vou interromper aqui agora nossa transmissão para a gente fazer o exercício. Podemos continuar a nossa conversa por aqui se alguém tiver mais alguma coisa para dizer. Tudo certo? Tudo certo. Só um adendozinho que eu fiquei me lembrando do tempo. É, eu acabo procrastinando algumas coisas, esquecendo do tempo que estava ali determinado, um dia para a limpeza. Então, o tempo é este, né? Aí fiquei me lembrando. É É, um dia para a limpeza, não é tanto tempo, é um dia. um dia. E ele se É aquela determinou, coisa, né? arranca e joga fora, Isso. entendeu? Uhum. Arranca e joga fora. Um dia é muito significativo porque representa justamente isso, né? O rei é o mal, jogo para ser comido pelas éguas. Uhum. Eu não fico lá dizendo, mas ele vai se curar, ele vai melhorar, daqui a É. pouco ele muda, ele tem tempo de mudar. Não, ele é o mal, eu jogo fora, né? Então, vamos pegar, hoje a gente pega esse estábulo, a gente limpa aqui a metade, amanhã, imagine que o rei deve, Isso. quantos anos vai levar para limpar isso? Né? Não, não vai levar ano nenhum, eu só tenho um dia, eu vou limpar isso num Uhum. dia. E eu tenho que encontrar a forma de desviar, porque a ideia é essa, a história é, eu só vou poder mudar a minha vida, eu só vou poder limpar as sujeiras da minha vida se eu mudar o foco da minha vida. Enquanto eu estiver no mesmo foco, porque o que me trouxe aqui foi o caminho que eu estava tomando, não foi? Isso. O que me trouxe até essa sujeira foi o caminho que eu estava tomando, a forma como eu estava agindo, a atitude que eu tomei na minha vida. Então eu tenho que mudar isso. Se eu não mudar, como Joelma disse, né, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Uhum. Se eu não quebrar os ovos, não tem omelete. Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Não posso ficar passando panos quentes. Eu tenho que sair do quente para o frio, ou do frio para o quente. Não tem jeito, entendeu?
Enquanto eu estiver fazendo de conta, não vai acontecer nada. Eu limpo aqui, o gado vem e caga de novo. Lembre que o gado tinha que voltar para o estábulo, ia cagar de novo. Amanhã eu tinha que ter mais merda para limpar, né? Aí eu limpo aqui, vem de novo, suja de novo, entendeu? Eu tenho que limpar de vez. Eu tenho que mudar tudo. Eu tenho que mudar tudo. E aí eu mudo minha prática, minha atitude. Todos os dias eu vou limpando um pouquinho. Todos os dias. Sujou, limpou, sujou, limpou, sujou, limpou. Não vou mais ficar acumulando nada. Né? Não vou mais acumular nada. E a nossa mente, ela precisa disso. Se a nossa mente, se a gente tira só um pouquinho da mente, ela não entende isso. Ela acha que a gente ainda precisa daquilo. Então, eu preciso arrancar de vez da mente e dizer, não preciso mais disso. Aí, opa, eu boto outra coisa no lugar. Né? Eu boto outra coisa no lugar. Coisa É, benéfica, viu? hã? Outra coisa benéfica. Outra coisa benéfica, lógico, porque você está limpando. Se você limpa, você não vai sujar de novo, né, doido, né? Aí, Não quando, duvide da capacidade humana. é, quando eu trabalhava com os meninos de rua, eu ensinava eles a rezar o Santo Anjo do Senhor. E aí os meninos diziam, para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Esse negócio de Santo Anjo do Senhor. Aí eu dizia, para que você quer a droga? Para que você quer a maconha? Aí ele, porque me dá um barato. Porque me dá um barato. Pois é. Aí você vai substituir o barato. O seu barato agora vai ser o anjo. Então, o anjo, você não acha que está protegido com esse barato, com a droga? Você vai assistir agora a proteção do anjo. Mas eu não estou vendo o anjo. Você também não vê o barato, você só sente o barato dentro de você. Então, você vai fazer o mesmo exercício, sentir o anjo dentro de você. Né? Você vai começar a sentir. E a gente não tem ideia do quanto isso faz um efeito enorme. Os meninos aprendiam a oração e eles faziam a oração. Eles faziam a oração. Eu dava para eles, cada um anjinho, para eles carregarem. Ninguém vem aqui sem esse anjinho. Todo dia que chegar aqui, eu quero ver esse anjinho na mão. Quero ver onde vocês botaram o anjinho. E se vocês agirem errado, o anjinho vai pegar no seu pé. E eles carregavam o anjinho dentro do bolso. Então, assim, é uma substituição, entendeu? Você tem uma realidade paralela, porque você vive numa realidade ilusória. Você não pode simplesmente apagar isso, porque você fica no vazio do mesmo jeito. Você precisa Você, substituir, você tem que ter uma realidade paralela que possa substituir essa realidade ilusória que você vive. Né? Zé, Oi. eu lembrei agora que você falou da questão do anjinho, e eu lembro que quando eu era adolescente, criança, né? Eu sempre buscava alguma coisa tudo, eu acho que tudo era orientação divina. Alguma coisa que eu pudesse ter junto a mim e que eu acreditasse que aquilo estava me protegendo. Hoje eu uso a palavra ancorar. Uhum, Então eu sempre tinha, ou era um galinho, que até hoje eu sou viciada, vocês sabem disso, uhum. viciada em tronquinhos retorcidos, ou pedras. Então eu sempre tinha no bolso ou na mochila da escola, ou uma pedrinha ou um galinho torto, né? Você falou de um anjinho aí, agora eu lembrei. É, é. Então é isso, a gente precisa disso, precisamos. Eu me lembro que que meus pais eram pessoas de fé, então eles tinham umas atitudes bem interessantes. Eles, na verdade, nos davam coisas de proteção. Desde pequena, lembra que a gente tinha aquelas fitinha vermelha, né? Os pais botavam fitinha vermelha para proteger, né? Eram os pais que botavam na gente para tirar o olhado, né? Botava na testa um negocinho, depois Quando for, botava, botava na testa. e botava no braço a fitinha vermelha para evitar mal olhado. Quando a gente ia crescendo, a gente ganhava lá em casa, todo mundo ganhava uma pulseirinha de ouro que era o símbolo de proteção. O ouro protege. Ouro não era riqueza na minha família. Ninguém era rico porque tinha ouro. Era proteção. Era uma proteção. A gente usava para se proteger.
Depois a gente ia crescendo, meu pai tinha um amuleto. Até hoje eu não me lembro, eu não sei o que é que ele botava nos amuletos. Quando a gente saía, me lembro que eu ganhei meu amuleto quando eu fui estudar no colégio. Porque aí não era mais perto de casa, não tinha mais meus irmãos para me buscar. Eu tinha 11 anos de idade e eu tinha que sair com minha mochilinha para ir para o colégio. E eu ganhei o amuleto que meu pai fazia. Ele costurava na mão. Era uma sacolinha de couro que tinha coisas dentro. Agora não sei o que é, porque o meu sumiu, sei lá. É Era o chamado coisa patuá, né? É o chamado patuá. patuá, isso, patuá, meio perfeito. O nome era esse mesmo. Era uma sacolinha de couro, todo mundo lá em casa tinha. Todo mundo tinha. Então são símbolos que significa eu não estou sozinha, né? Eu não estou só. Eu tô protegida. Era uma forma dos meus pais, hoje eu entendo isso, deles dizerem que estamos com você, né? Deles dizer, a gente está com você, você não está só, não se preocupe, estamos juntos, né? Então, a gente precisa disso na nossa vida. Precisamos substituir. Eu não arranco uma coisa e deixo no vazio, eu substituo. Eu substituo o medo por uma segurança, né? Eu tenho medo de estar sozinho, então eu vou pegar alguma coisa que me dá segurança, que me protege. Aí eu me sinto mais seguro, né? Então, eu preciso que os outros me vejam. Eu começo a me ver. Ao invés de querer que os outros me vejam, de ficar inventando fantasias para os outros me verem, eu preciso me ver. Eu começo a me olhar. Eu começo a cuidar de mim. Eu quero que os outros cuidem de mim. Eu começo a cuidar de mim. Essa é a substituição que a gente vai fazer. Muda o foco da minha vida. Eu mudo o foco da minha vida. Eu preciso disso. Eu começo a dizer, não, eu só preciso de mim mesmo, né? Eu vou analisar isso serve para quê? Então, eu preciso de mim mesmo. Então, se a gente não fizer esse trabalho de substituição, e é por isso que a terapia é tão importante, porque o trabalho da terapia é justamente isso, é tirar a pessoa da ignorância para a sabedoria, tirar da escuridão para a luz. Se a gente não consegue ver isso, porque você tem um amigo na rua que você diz uma coisa, ele vai te dizer, não, que nada, isso é besteira, isso é bobagem. Né? Porque o que ele pode dizer, não, que vai se preocupar com isso. Isso não tem substituição. É só arrancar, mas não tem a substituição. Então não consegue, você não consegue, não tem sustentação. Entendeu? Você tem que substituir. Tem que haver, você tem que entender que há um outro lado. Tem o outro lado. Não é só se afastar, arrancar a sombra. Você tem que ver a luz, né? É o outro lado da moeda. Lembra que Jesus falava, né? Dê a outra face. Tem outra face. Você tem que encontrar a outra face, né? Não pode ficar simplesmente apagar uma face e ficar sem nada. A gente não está aqui para estar no vazio. No dia que a gente tiver condições de estar no vazio, aí nós somos o cosmos. A gente já faz parte do cosmos, somos o todo, né? E isso é uma coisa muito distante de nós. A gente não consegue ainda estar nesse vazio, porque o vazio é o todo. E ainda somos parte, ainda nos vemos como parte. E enquanto parte, precisamos dessa substituição. Precisamos nos sentir, para a gente se sentir inteiro, precisamos dessas conexões. E aí a gente tira uma conexão que não presta mais, coisa sem valor, que já não serve mais para a nossa vida, e colocamos uma que agora é importante. Nesse momento, isso é importante, né? Nesse momento, isso é importante. Eu sempre olho os meus livros e eu vejo um monte de livros que foram tão importantes para mim. Eu estudava avidamente esses livros em determinado momento da minha vida e que hoje não servem mais. Eles estão aí só para me lembrar do meu passado, né? Porque também não vou jogar fora e não vou dar para alguém que não vai valorizar. Mas não servem mais para mim. E eu tenho hoje outros livros, outro tipo de leitura, outra linha de leitura que é muito importante nesse momento para mim. Mas que pode ser que daqui para adiante, né, daqui a pouco tempo, isso
também mude, né? Já tem um processo. Isso é o que a gente chama de evoluir, né? Sirihan dizia que a gente evoluir é a arte de depurar o gosto. A gente vai depurando o nosso gosto, né? A gente vai mudando a nossa visão, né? E a gente vai vendo o que é melhor. Isso é o que é melhorar, é se melhorar, né? Então, o Pequeno Príncipe, que era o meu livro predileto na minha adolescência, ele já não me diz muita coisa hoje. Ela é útil para que eu possa ajudar jovens a entenderem um pouco a importância das coisas, mas tem uma linguagem hoje diferente das Saint-Exupéry que é muito mais eficiente para mim, né? Vai dizer a mesma coisa que ele disse no momento que ele disse, mas de uma forma mais eficiente. Entendeu? Isso é evoluir. Não é que o Pequeno Príncipe não seja importante. É um ótimo livro, mas para um adolescente, para alguém que está começando uma caminhada. Mas hoje ele já não tem toda essa importância na minha vida, mas já teve um dia. Entendeu? Então, é evoluir. Eu tenho que aprender isso. Eu não estou desprezando as coisas da minha vida. Eu estou evoluindo. Quando eu vou na igreja hoje, na missa, por exemplo, né, às vezes os padres eles têm uma homilia tão vazia, tão sem sentido. E eu digo, ainda bem que hoje eu já vejo isso, porque antigamente não. Antigamente era tão importante, e eu vejo que para muita gente ainda é muito importante aquilo que o padre está dizendo. É o momento delas, mas não é mais o meu momento, né? Não é mais o meu momento. Eu preciso de um padre, por isso que eu assisto muito missa em italiano, né? Eu tenho no YouTube uns canais italianos que eu assisto às missas em italiano. Porque a maioria dos padres, não todos, a maioria dos padres italianos, principalmente os franciscanos, que é o que eu mais assisto, eles têm esse compromisso com a evolução, né? Essa semana, o padre Ranieri, que é um homem santo, aquele homem, ele disse uma coisa tão interessante. Ele disse: Francisco me assusta. Ele é um franciscano. E ele disse: Francisco me assusta. Cada vez que eu vejo a grandeza dele, eu me assusto. Eu me sinto pequenininho. Mas ele é o exemplo para o mundo. Ele é um exemplo para o mundo. Não é onde eu vou chegar, mas ele é o exemplo de quão grande um homem pode chegar. Quão grande um ser humano pode chegar. Tão perto de Deus que um ser humano nesse mundo pode chegar, né? Então, isso é muito grande, porque a gente tem uma ideia de que os santos estão aí para dar coisa a gente, né? As pessoas vão o tempo todo pedindo coisa aos santos, pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa. Não aprendem nada com eles, né? A vida dos santos é para nos ensinar. Os santos não existem para nos dar coisas. Eles eram seres humanos como nós. Como é que eles chegaram à santidade? Superando todas as dificuldades de suas vidas, superando todos os defeitos, arrancando do peito todas as sujeiras, né? E sofreram horrores, horrores. Se a gente pegar um santo como São Bento passou desde 21 anos de idade, não, de 17 anos de idade até 24 anos, ele ficou morando dentro de uma caverna sozinho, sozinho. E ele rezava dia e noite. Dia e noite. As angústias que ele passava eram tão grandes que ele se martirizava para se libertar dessas angústias, porque ele dizia que tinha sentimentos impuros, raiva, muita revolta, vivia num tempo de turbulência, e ele queria se isolar para se livrar disso, para se limpar dessa sujeira toda. E ele ficou dentro de uma caverna, morando sozinho. Pois é, a Porque caverna eu acho de boa. Ruim é ser traído, né?
Tentar matarem ele duas vezes, Pois né? é, mas isso é depois. Quando ele sai por causa dessa santidade dele lá na caverna, o convento estava precisando de um prior, porque o prior tinha morrido, e vão implorar ele. Esses monges, ele não era religioso nem nada, ele era só um jovem asceta. E aí ele vem, vão implorar ele para assumir esse lugar no convento, que estava todo mundo sem direção. Ele, achando que estava fazendo bem, já que insistiram tanto, ele vai. Só que ele não aceita as coisas do jeito que são, né? Ele vai, e diz, não, Deus não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. E ele começa a mudar algumas coisas, algumas posturas, e o povo não gosta e tenta matar ele. Né? Dá um monge deu a ele, né, a última situação, o monge deu a ele um cálice com vinho envenenado, envenenado. Só que ele não tomava nada sem abençoar. Ele sempre abençoava qualquer coisa que ele comia ou que bebia. E ele comia e bebia muito pouco. E quando ele abençoa o cálice racha, quebra, explode. E aí ele volta para a caverna dele. Né? E ele cria a ordem, né, dos beneditinos dentro dessa caverna. Ele ficou lá só muito tempo depois, que já estava muita gente, é que ele foi criar um mosteiro, também em cima do monte lá. Mas ele passou por tudo isso. Então, os santos, eles passam por todas essas situações, esse sofrimento, São Francisco, todo o sofrimento que passou. E a gente quer tirar proveito disso, se aproveitar. Ao invés de fazer nossa própria jornada de santidade, a gente quer se aproveitar da, do sofrimento do outro, da jornada do outro. Entendeu? Que é muita ignorância nossa. Porque, na verdade, não é nem maldade, não é por nem maldade que a gente faz isso, é por pura ignorância. Ok?